Pronto, estamos gravando. Então, quem permanecer é porque autoriza o uso da voz e da imagem, porque esse vídeo vai ficar disponível para os alunos depois, beleza? O foco de hoje é reforma, mas eu vou focar em uma ação direta de constitucionalidade, é uma coisa doida, que o presidente da República, por meio da AGU, ajuizou semana passada, é a ADC 98. Ela está tratando da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas Verônica, hoje não é focado em reforma? É. E nessa petição tem um tópico só de reforma tributária. E eu queria analisar essa petição com vocês para a gente já ir criando um raciocínio que a gente vai precisar no período de transição, quando o fisco quiser enfiar o IBS e CBS dentro da base de cálculo do ICMS. Beleza, gente? Para a gente já ir criando esse raciocínio mais complexo, mais sofisticado. Antes disso, deixa eu só falar com a Denise, maravilhosa, Adriana e Silvia. Silvia, acho que eu tinha falado. Bom, beleza? Então é por isso que eu resolvi trazer essa ação hoje. E quem é meu aluno sabe que o meu perfil, eu trago as coisas na fonte. Então, eu não fiz um PowerPoint da petição. Eu vou abrir a petição e mostrar para vocês. Eu vou até colocar ela já aqui no chat. Vixe, Maria, peraí. Vou colocar ela aqui no chat, porque... Boa noite, Adriana. É uma petição de 46 páginas. Óbvio que eu não vou ler junto. Então, o que que eu faço? Eu leio antes e eu grifo em amarelinho as partes mais importantes. Então, quem for ler depois, isso facilita bastante, tá? É o meu método de estudo. Já está subindo aqui o arquivo. Tá bom? Bora lá, então, analisar essa petição inicial e já raciocinar sobre o que pode vir de discussão com a reforma tributária. Tá bom? Tem até um tópico nessa petição sobre reforma já. Esse foi o principal motivo de eu ter trazido esse tema para a gente analisar. Carolina, oi, olá. Deixa eu dividir a tela. Aí, quem tiver, se eu estiver falando e alguém tiver alguma dúvida, me interrompe na hora. Não precisa esperar eu terminar, não, porque às vezes depois a sua dúvida não faz mais sentido, certo? E outra coisa, como eu comecei a dividir a tela agora, eu não vejo todo mundo mais. Eu vejo só algumas pessoas aqui. Então pode ser que eu não veja você levantar a mãozinha, alguma coisa assim. Então abre o microfone, e é por isso que eu gosto do Zoom, tá? Abre o microfone e me interrompe. Tranquilo, gente? Bora lá? Eu tô na última página aqui, ó, para vocês virem que o próprio presidente assinou essa petição, tá? Ó, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui tem o advogado-geral da União e a secretária-geral de contencioso, certo? O advogado geral da União adjunto, esse Paulo Mendes, ele sempre faz sustentação oral lá no STF, no STJ, procurador da Fazenda Nacional, um time de peso aqui assinando essa petição, certo? Agora vamos para o começo? Eu vou fazer, antes de eu ler a petição, deixa eu fazer uma coisa aqui. Stop share. Eu vou abrir uma matéria do Valor Econômico sobre essa petição, porque eu acho que vai ficar mais didático ainda a gente conversar. E jornalistas, eles têm uma capacidade boa de resumir as coisas numa linguagem. Deixa eu dividir a tela aqui. Só confirma para mim, por gentileza, se vocês estão vendo uma tela do meu computador escrito assim: União tenta no STF validar a inclusão de tributos no cálculo do PIS e COFINS. Só confirma para mim. É essa tela mesmo Sim, que vocês estão vendo, né? Beleza. sim. Então, por que que eu vou ler essa matéria antes também?
para a gente começar a ver, poxa, o que está na matéria jornalística bate com o que está lá na petição inicial de verdade? Será que essa matéria trouxe todas as informações necessárias? Vamos pensar nisso também? Em era de IA, né? As pessoas estão esquecendo um pouquinho de ler as coisas na fonte. Vamos ver aqui. Então, ó, essa ação que a gente vai ler hoje. União tenta no STF validar a inclusão de tributos no cálculo do PIS e da COFINS. Qual que é a fonte disso? A tese do século, né? Que exclui da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Depois da tese do século, tem um bocado de tese filhote querendo excluir outras coisas também do PIS e da COFINS. Por exemplo, o ISS, certo? Então, é isso que está sendo discutido, é isso que está se discutindo aqui, ó. A União quer validar a inclusão de tributos dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ela sabe que já tomou pau na tese do século. Vamos ver? Essa aqui é uma foto do Bichara, super famoso ele tem, o escritório dele, inclusive, tem o nome dele, chama Bichara. É um escritório bem famoso por se trabalhar muito lá, muito, muito, muito. Ó, então vamos ler aqui, ó. O governo federal, por meio da AGU, adotou uma estratégia que surpreendeu os contribuintes. Realmente é uma surpresa, tá? Protocolou no STF uma ação que tenta validar a inclusão de tributo na base de cálculo de outro tributo. A medida, se aceita, resolveria, em uma tacada só, 3 teses sobre o PIS e COFINS. Em ao menos 2 delas, há uma chance de vitória para as empresas, segundo tributaristas do valor. Essa ação declaratória de constitucionalidade. Vê, gente, esse tipo de ação ela é mais rara, porque todas as leis se presumem constitucionais. Você não precisaria, uma lei, se ela existe, se ela está em vigor, ela é constitucional. Por isso que o mais comum é você ver uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu quero dizer que essa lei é inconstitucional, beleza? Aqui não. Existe já as leis do PIS e da COFINS e o fisco quer que o STF diga, viu? É constitucional mesmo. Vamos terminar de ler aqui a matéria. Essa ação declaratória de constitucionalidade, em ação declaratória de constitucionalidade, ADC 98, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representado pela AGU, pede que o Supremo reconheça que o conceito de receita ou faturamento para fins de cálculo da incidência do PIS e COFINS devem incluir despesas tributárias. A petição inicial distribuída para a relatoria da ministra Carmen Lúcia cita especialmente 3 temas que já tiveram repercussão reconhecida pelo STF. A inclusão do ISS na base de cálculo do ICMS, a inclusão de crédito presumido de incentivos fiscais na base de cálculo do PIS e da COFINS e a inclusão da própria PIS e COFINS dentro do PIS e da COFINS. Beleza? Esses temas aqui, ó, estão sendo julgados ainda. Beleza? E nesse do ISS, tem chance de ganhar. Por isso que no começo da matéria, a galera falou, pô, foi uma surpresa essa ação, porque esses temas já estão sendo discutidos individualmente. Aí vem a AGU e quer resolver tudo de uma vez em uma ação só. Vou continuar lendo aqui, ó. Nos 2 primeiros temas, os contribuintes têm expectativas altas de entendimentos favoráveis. E faz sentido, né? Porque se o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS também não poderia. E crédito presumido de ICMS também não poderia. Mas ainda não finalizou. Vamos ver. No tema 118, impacto de 35 bilhões, o placar está em 4 votos a 2 contra a União. 118 é a discussão do ISS, na base do PIS e da COFINS. O contribuinte está ganhando até o momento.
3 votos pró-contribuinte são dos ministros aposentados Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Assim, por conta disso, não votam os ministros que substituíram esses carinhas, que são o Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. No tema 843, sobre o crédito presumido, o impacto é de 16 bilhões. O julgamento foi iniciado no plenário virtual e houve maioria a favor dos contribuintes. O fisco está desesperado. Porém, antes do encerramento da sessão, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, o que transfere o caso para a sessão presencial e zera o placar. Isso aqui é uma coisa de doido. Estava indo bem no virtual. Aí alguém pede destaque, vai para o presencial e zera tudo os votos que tiveram. Ou seja, você pode mudar de ideia. Então não significa que vai permanecer. Eu acho isso aqui uma coisa, assim, na minha cabeça não faz sentido. Eu ainda queria entender como pode isso, mas beleza. O maior impacto é o tema 1067 de 65 bilhões, ou seja, o impacto é bem grande dessas teses, né? Trata da exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Nesse caso, tem maior incerteza, pois não houve discussão do processo que teve a repercussão reconhecida em 2019. Na ADC 98, o presidente justifica a necessidade de análise da questão com base no argumento de que a Corte não estabeleceu, no julgamento do tema 69, que é a tese do século, a inconstitucionalidade de incidência de um tributo sobre o outro, só analisando peculiaridades de reconhecimento do ICMS. Em outras palavras, o que o fisco a matéria está narrando aqui? No tema 69, não falou que é inconstitucional enfiar um tributo na base do outro. Isso pode. Lá só falou que não pode botar o ICMS. Os outros ninguém falou nada. Esse é o raciocínio, tá bom? O que a ação pede é que seja afirmada a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 10.637 e da Lei 10.833 e da Lei 9.718 de 98. Tudo leis do PIS e da COFINS, tá? As duas primeiras do sistema não cumulativo e a segunda do sistema cumulativo. E a terceira do sistema cumulativo, tá? Que determinam que o PIS e a COFINS incidem sobre o total das receitas mensais das empresas. Em nota ao valor, a AGU afirma que o julgamento vai pacificar o ambiente de negócios, a partir de uma manifestação definitiva do STF que poria fim às discussões sobre o tema. A petição da AGU ressalta que a nova ação não abrange a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, destacando que em 2023 a decisão do Supremo sobre o assunto foi incorporada na legislação por meio da Lei 14.592. E realmente, tá? Na petição inicial, em nenhum momento a AGU tenta incluir de novo o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela não faz isso, ela se conforma com o que foi decidido. De acordo com tributaristas, a interposição da ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, é uma tentativa de passar por cima da jurisprudência que vinha se formando a favor do contribuinte. É isso mesmo. O Bichara diz que o governo manobra para driblar o quórum julgador. Além de ser um desrespeito com o Supremo, é um ato que propala a insegurança jurídica. Ele lembra que a mesma estratégia já foi usada pela AGU quando foi discutida a tese do século com a proposição da ADC 18. Na ocasião, o Supremo priorizava ações de controle de constitucionalidade sobre outros tipos de processo. A tramitação da ADC travou o julgamento dos recursos originais por cerca de 8 anos. Resumo da ópera. As teses estão sendo discutidas em casos separados. Vem a AGU, atravessa no meio uma ação declaratória de constitucionalidade e isso atrapalha os julgamentos dos casos principais. Bom, tributarista Marcos Lívio, do Salomão, afirma que o governo está tentando trazer a discussão para o campo da constitucionalidade para que ministros diferentes possam se manifestar. Lembra lá no começo que tem 3 que não vão poder votar porque já tinham votado antes? Beleza? Não se trata de discutir a tese em si, é uma estratégia para tirar a discussão do âmbito do repetitivo. Vamos descer mais um pouquinho.
Mesmo que seja essa a intenção, o Supremo não deveria sequer conhecer o pedido, conforme outro tributarista. Gente, todos os tributaristas estão putos com essa ação aqui, essa é a lógica, tá? Nem vou ficar lendo muito, porque estão todos muito bravos. Quando julgou o tema 69, o Supremo já disse que estava definido o conceito de receita e faturamento à luz da Constituição. Muito bem. Parte da argumentação do governo é consequencialista e por isso não deve prosperar, afirmou Rafael do escritório Unichel Advogados. Normal. Esse tipo de argumentação já foi usado no tema 69, que é basicamente falar o tanto de dinheiro que vai deixar de arrecadar. Olha o impacto para os cofres públicos. Tudo bonitinho. Pronto, lemos a matéria, tá? Só esse último parágrafo. A AGU argumenta que os recursos partem da mesma lógica e que submeter tema de tamanha relevância para o tribunal, a fim de que possa decidir de forma conjunta e uniforme, é postura legítima, que respeita as regras vigentes, a dinâmica dos julgamentos e o sistema de precedentes judiciais. Resumo da obra. De um lado tem os contribuintes, os tributaristas falando, puta sacanagem, meu. Já está sendo discutido em outros processos, vem você atravessar essa DC aí, nada a ver. É isso. Aí, do outro lado, tá a AGU falando, não, eu só estou tentando pacificar as coisas. Eu quero que o Supremo decida de forma conjunta e uniforme. Eu não quero ter risco de ter decisões diferentes em casos diferentes. É cada um puxando sardinha, é a mágica do direito. Você sempre consegue arrumar um argumento. Top! Agora sim, vamos para a petição inicial, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Dúvidas até aqui, antes da gente abrir agora a petição inicial? Vimos o resumo, agora vamos ver na fonte. Então, vou lá. Pronto. Já vimos que é uma ação declaratória de constitucionalidade, tá bom? Que já está tratando das leis do PIS e da COFINS, que a gente já viu lá na matéria. Bonitinho, bonitinho. E essas leis permitem a incidência do PIS e da COFINS sobre receita ou faturamento. Então, a grande dúvida é o que é receita, então, para fins dessa base de cálculo. Vamos ler aqui as partes principais. Eu não vou ler a lei, né, porque vai ficar chato, mas aqui ele transcreve os artigos. Bonitinho, bonitinho. Aqui nesse comecinho ela explica que onde que está escrito na Constituição Federal que pode ter essas contribuições, que é para financiar o PIS e a COFINS, né? Que é para financiar a Seguridade Social. Também não vou ler, isso aqui é a explicação do que é PIS e COFINS, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Aí, aqui, ó, ela já começa falando. Esses dispositivos definem o conceito de receita. Vamos ver aqui o raciocínio da Procuradoria sobre esse conceito de receita. Aqui ela cita a tese do século, que é o tema 69, que é aquele caso que fala que o ICMS não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela cita ele aqui bonitinho. Ó, que maravilha! E aqui ela fala assim: no final das contas, lá na tese do século, foi firmada a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê, gente? Vamos traduzir a tese do século numa linguagem que meu marido, que é cozinheiro, entende? Base de cálculo do PIS e da COFINS, receita, certo? Aí teve um ser de luz que falou assim: ah, mas se eu cobro 100, supor que meu preço é 100, quando eu vendo, eu faturo lá R$ 100. Só que desses 100, 18. Vamos botar 20 para deixar tudo arredondado. Desses 100, 20 é ICMS. Aí esses 20 eu vou ter que repassar para o Estado. Não é meu. Só entra no meu caixa, mas não é meu. É do fisco. Logo, a minha base de cálculo para calcular o PIS e a COFINS tem que ser só 80. Não pode ser 100. Porque só entra no meu patrimônio os 80. Os 20 só passa pelo meu caixa a passeio, mas
não é meu, tá? Essa é a lógica da tese do século. Simples assim. Aí, por conta dessa tese, a galera pensou, ué, mas do mesmo jeito que o ICMS também não é da empresa, o ISS também não é, né? Mesmo raciocínio, igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Certo? Então aqui ele só está narrando, né? As teses filhotes têm essa lógica. Aqui ele fez uma lista das teses filhotes. Lá na matéria, ele fala assim que a AGU listou somente 3 teses, mas não, ela fez uma pesquisa muito boa. Ela listou um monte de tese aqui, ó, que não é necessariamente filhote, mas que trata de inclusão de um tributo na base do cálculo do outro. Tá bom? Ó, CSLL na própria base de cálculo, esse 118, a gente já falou, né? Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, crédito presumido da base de cálculo do PIS e da COFINS, taxa de cartão de crédito da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela fez uma lista muito. Olha o tanto de coisa aqui, ó. Certo? Ó, não vou ver todas, mas por isso que eu já deixei grifadinho. Tá? Aí sim, aqui sim, ela foca em três discussões específicas, que foi a mesma da matéria lá, tá bom? Principalmente a do ISS, certo? Do crédito presumido e do PIS e COFINS na própria base de cálculo. Beleza? Até aqui foi só narrativa. Aqui ela está explicando, então, que o objetivo dessa ação é resolver numa tacada só todas as teses filhotes. Simples assim, é isso que ela quer. Fazendo o quê? Definindo que é constitucional incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS despesas realizadas pelas pessoas jurídicas, incluindo os tributos, não é? Vamos pensar, gente, o preço de alguma coisa, vamos supor que eu comprei um lote desses copos aqui por R$ 5.000. O que que tem dentro desses 5.000? O custo para fazer o vidro, né, que é a partir da areia, o custo do maquinário, o custo dos salários, e tem tributo também, né? Um monte de despesa embutida aqui. A lógica dessa petição é, gente, pelo amor de Deus, esses custos, essas despesas que, que os contribuintes incorrem, obviamente fazem parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Essa é a lógica. Vamos descer mais um bocadinho. Aqui só está explicando, está deixando muito claro que nessa ação ela não está discutindo a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, porque isso já está perdido para o fisco, certo? Esse tópico ele é processual, só para falar que cabe sim a ação direta de constitucionalidade. Vou pular também, vamos direto para o mérito lá embaixo. Olha, mas uma coisa eu não posso negar, a pesquisa foi muito bem feita pela AGU, tá? Apesar que eles não fazem mais que obrigação, né? Porque eles têm acesso lá, todo dia só faz isso, então. Mas ela pesquisou, ó, quantos acórdãos tem sobre cada tema, bem bonitinho, planilhadinho, ó, top. Descer, mérito. Aí, agora sim. Nesse primeiro tópico, ela foca dizendo que o sistema tributário tem que ser coerente. Então, as decisões proferidas em um determinado modo têm que ser coerentes em todos os casos, tá bom? Que eu também não vou pular porque ele é bem, bem jurídico. Eu quero descer logo para esse tópico aqui, ó. Por que que ela acha que, de fato, os tributos podem fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS? E ela vem para um conceito econômico, conceito de preço. E agora eu vou ser muito honesta com vocês, tá bom? Se a gente for pensar no conceito de preço, realmente não faz sentido você ficar arrancando coisa da base de cálculo, porque, gente, você compõe o preço baseado realmente em todas as despesas que você tem, e parte dessas despesas é tributo, tá? É tudo dentro do preço. Essa é a lógica que está aqui, ó. Vamos só ver como que é, ó.
Primeiro ela fala assim, ó, no sistema tributário atual, no que a gente tem hoje, não tem nenhuma proibição que um tributo entre na base de cálculo do outro. E realmente não tem, gente. O ICMS entra na própria base de cálculo e assim vai, um tributo na base de cálculo do outro, certo? No sistema de hoje. Depois da reforma, não. Então ela já começa dando esse porém aqui. E isso é uma verdade. Nada proíbe que um tributo entre na base de cálculo do outro. Vamos descer mais um bocadinho. Aqui, ó. Aí aqui, é, usa essas palavras que eu não entendo, sabe? Podia colocar uma palavra mais didática aqui, ó. Decotado. Não há nenhuma regra pela qual todos os dispêndios precisam ser decotados da base de cálculo. Gente, não tem, ela quer dizer o seguinte: não tem nenhuma regra que manda eu tirar os benditos tributos da base de cálculo da tributa, de nada. Certo? Não tem nenhuma regra disso. Beleza? Vamos descer mais um bocadinho. Pronto, aqui, ó. Aqui ela começa a usar argumento econômico, viu? A incidência do PIS e da COFINS, ela está atrelada simplesmente ao ingresso de recursos no caixa da empresa, certo? E isso vem de uma teoria do fluxo circular de renda. O que que é isso? Ela fala assim que o dinheiro, ele é sempre um só, é o mesmo dinheiro que vai circulando de mão em mão. Então, um dinheiro que assim que eu pego ele é uma receita, daqui a pouco eu pago um boleto que eu tenho que pagar, ele virou uma despesa para mim e receita do outro. Então, a riqueza vai circulando de mão em mão. Beleza? Essa é a lógica aqui, ó. O dinheiro circula na economia. Então, quando a lei elege como base de cálculo a receita, o que importa é o dinheiro que você pegou naquele momento que você faturou. O que você vai fazer com esse dinheiro depois? Isso aí é algo normal da circulação de riqueza na economia. Você não tem que arrancar isso da base de cálculo, porque simplesmente a base de cálculo é o preço, é a receita, certo? Tranquilo? Esta é a lógica, um argumento econômico. Aí aqui ele até falou, a formação do preço de venda leva em conta dois elementos. Os custos de produção, né? E o mercado. E óbvio que está o seu lucro lá no meio, certo? E dentro dos custos de produção, obviamente, estão os tributos. Eu estou fazendo um módulo dentro do meu curso completo de reforma tributária só de precificação. Então, eu estou montando como que a precificação é feita hoje e o que muda depois da reforma. E realmente, na lógica de hoje, não estou falando depois da reforma, tá? Os tributos, eles estão realmente dentro do preço, é tudo lá dentro, escondidinho, nada é por fora, tá? É assim que funciona o preço de venda hoje. Beleza, gente? Esse aqui, então, é o resumo desse tópico, tá? Para falar que não pode excluir nada da base de cálculo do PIS e da COFINS, simplesmente porque aquilo é preço. E dentro do preço de venda, tem todas as coisas lá, inclusive os tributos, ó, tá? Os custos operacionais e os tributários também. Aí, então esse é o mérito da, da, dessa ação, tá bom? Vamos ler o artigo que fala do tema da reforma tributária. Vamos ler o artigo, o tópico, aliás, o artigo não, o tópico. Cadê? Aqui, ó. Este aqui. Mas antes de eu vir para esse tópico, até aqui, claro, dúvidas sobre os argumentos da petição inicial, sobre a discussão, sobre a tese? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver nas mensagens. Beleza. Bom, então vamos para o tópico da reforma. Aqui, gente, olha o que a AGU fala. Aqui fica falando de. Deixa eu ver se eu. Aqui, beleza.
Conforme previsão expressa dos artigos 156 lá da Constituição, os novos tributos, o IBS e a CBS, para esses novos tributos não pode entrar nada na base de cálculo deles, nada. Porque o sistema mudou. Tá? E ela assume isso daqui, ó. O sistema mudou, não pode entrar em sua base de cálculo montantes expressos de si mesmo e de outros tributos. Ou seja, nem o IBS e a CBS podem entrar na base de cálculo deles mesmos e nem outros tributos também podem entrar na base de cálculo do IBS e CBS. Beleza? Tranquilo? Então mudou. Aí, olha a lógica da AGU. Se a gente precisou de uma. Tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó, se a proposta é encaminhada ao Congresso, mas eu vou falar de um jeito mais simples. Se a gente precisou de uma emenda constitucional para dizer que não pode entrar tributo na base de cálculo do IBS e da CBS, significa que atualmente podia, então. Essa é a lógica. Se precisou mudar, é porque atualmente podia, tá? Aqui, ó. Aí ele até fala, com a reforma tributária, houve uma preocupação com esse negócio de incluir tributo. Então, ficou muito claro que depois da reforma não pode mais. Vamos descer mais um pouquinho. Aí, neste parágrafo aqui, ela fala o seguinte: então significa que eu quero, Supremo, que você bata o martelo e você diga que no sistema tributário de hoje, antes de entrar em vigor a reforma tributária, eu posso enfiar um tributo na base de cálculo do outro tranquilamente. Depois da reforma, aí eu não posso mais. Olha, até ele fala assim, ó, eu quero que você diga que eu posso incluir tributos na base de cálculo dos outros até a entrada em vigor da reforma tributária já aprovada. Após essa entrada em vigor, a discussão que dá origem a toda essa celeuma narrada nesta petição inicial perderá a sua causa, passando a viger um novo ordenamento sobre a matéria, desapegado dos esqueletos do passado. Ai, amor, muito obrigada. Esse é de menta? É. Ganhei chá de menta. Não sei se não saiu fraco. Saiu fraco? Não, tá uma delícia. Muito obrigada. O que eu quero focar nisso aqui? Gente, já tem discussões para saber que durante o período de transição, dizendo o seguinte, no IBS da CBS, beleza que não vai entrar nada na base de cálculo deles. Mas existe uma dúvida se na base de cálculo do ICMS e do ISS durante o período de transição, vai entrar o IBS e a CBS dentro desses tributos, tá bom? Por que que tem essa dúvida? Porque na época da emenda constitucional, a 132, quando ela estava sendo votada, tinha lá um artigo que falava que não era para entrar o IBS e CBS na base de cálculo do ICMS durante o período de transição. Aí foi um ser de luz lá e tirou isso. Ou seja, hoje existe um silêncio em relação a isso, tá bom? Então pode ser que durante o período de transição, o fisco queira, sim, colocar na base de cálculo do ICMS o IBS e a CBS. E isso vai aumentar a base de cálculo, vai aumentar a tributação. Beleza? Na minha cabeça, Verônica, esta petição inicial aqui é um excelente ponto de partida para a gente contestar isso quando o fisco tentar fazer. Porque a gente pode falar assim, ô fisco, larga a mão de ser idiota, porque quando te interessa, você escreveu lá na sua ação direta de constitucionalidade que depois da reforma tributária, esse negócio de enfiar um tributo na base de cálculo do outro acabou. Aí agora você vem virar a casaca para nós no período de transição? Percebe? Na minha cabeça, eu vejo essa petição inicial, ela é ruim para as teses que já existem, beleza? Se por um acaso ela for favorável, ela acaba com as teses que já existem desfavorável ao contribuinte, mas por outro lado, a gente pode fazer deste limão uma limonada e usar as palavras da AGU para discutir quando durante a transição ela quiser enfiar o IBS e CBS na base do ICMS.
A gente vai falar, você não pode, porque você não falou que agora, depois da reforma, esse sistema virou, que não tem mais essa discussão de um tributo entrar na base do outro? Percebe, gente? Ninguém me falou esse raciocínio. Eu ainda não vi nenhum artigo completo sobre essa petição inicial, não vi nenhum vídeo, não tem, porque ela foi protocolada não faz tanto tempo. Eu estou tirando esse raciocínio da minha experiência. Pode ser que na hora do vamos ver ele não faça sentido, mas pode ser que sim também, né? Na hora de discutir, a gente vai ter que ter argumentos para brigar. E na minha cabeça, esse é um excelente argumento para brigar quando o fisco quiser, durante a transição, ficar enfiando IBS na base de cálculo dos tributos atuais. A gente fala assim, não, você mesmo reconheceu que depois da reforma, e a reforma está em vigor, não é? Ela começa em 2027. Não é isso? É em 2027. Então você não vem com essa palhaçada aqui para mim, não. Você até escreveu lá na sua petição inicial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí aqui não, agora aqui ela só está reiterando o que, que ela quer e aqui está pedindo a liminar. Beleza? Que eu também não vou ler porque pedido de liminar é mais falando, tem urgência, não sei o quê. Passa meu caso na frente dos outros porque eu sou mais bonito. E aqui eu já mostrei a assinatura para vocês. Não foi assinatura digital, foi à mão mesmo, ou seja, a galera se reuniu para fazer essa petição e com certeza tem motivos políticos por trás, arrecadatórios, né? A gente não, eu não falo de política, gente, eu não, nem na minha família ninguém sabe em quem eu voto, nem meu marido sabe. Beleza? Mas provavelmente os termos dessa petição e essa estratégia teve fins políticos por trás, arrecadatórios, né? O fisco está com medo aí dos efeitos se o contribuinte ganhar essas teses que estão listadas lá, que são as filhotinhos da tese do século. Beleza, gente? É isso. Hoje não foi tão prático como eu gosto, mas é um argumento jurídico, um raciocínio que a gente pode ir criando para quando vierem os perrengues da reforma, e eles virão, não vai ser mar de rosas, principalmente durante a transição, a gente já ir construindo na nossa mente os argumentos para a gente defender os clientes. Beleza? Tranquilo? Pronto, da minha Beleza. parte, acabei. Bom demais, professora. Bom, eu vou parar de gravar, porque se alguém tiver dúvida, fica mais à vontade de perguntar sem gravar. Eu sempre tenho esse hábito, tá bom? Um beijo para quem vai assistir depois.